Bom, para Valeu, bom falar trabalho aí. desse personagem gigantesco da história da política latino-americana, recebemos o jornalista, escritor e ex-deputado federal Jean Willis. Querido Jean, meu camarada, como é que você está? Honrado mais uma vez, apesar de ser uma pauta triste, mas é muito necessário a gente ouvir pessoas como você, que tem um acúmulo, uma firmeza ideológica gigantesca e uma história política também, a qual todos nós admiramos muito aqui, Jean. Muito obrigado. Como é que você recebeu a notícia da partida do Pepe Mujica, querido? Boa tarde, Dom. Boa tarde aos seus seguidores, telespectadores, todas e todos. Eu vou ser breve, porque eu sei que tem outras pessoas para falar. Eu recebi a notícia de Pepe Mujica, a notícia da morte dele, com muita tristeza, embora também eu soubesse que ele já estava em cuidado paliativo. Então, nesse caso, ele descansou de um longo sofrimento, né? Eu sempre tive uma admiração muito grande por esse homem. Eu tenho os meus ídolos, né? As minhas referências intelectuais, as minhas referências políticas, as minhas referências artísticas. E Pepe Mujica sempre foi uma referência política para mim. Eu queria muito conhecê-lo pessoalmente, né? Conhecer a história dele, toda a história dele. Achava admirável que alguém, depois de 12 anos numa prisão, tratado num espaço que mal cabia um cachorro, né? Um sujeito que sai dessas condições degradantes, não perde a fé na vida, não perde a fé na política, não perde a fé no ser humano, repetindo um pouco assim a história de Jó, o personagem bíblico, né? O livro de Jó. É, eu sempre admirei isso nele. E eu era deputado do Parlamento do Mercosul, eu fui deputado por 2 mandatos do Parlasul, ao mesmo tempo que era deputado federal. Todo mundo sabe que, a partir de 2016, eu comecei a enfrentar uma onda de violência sem precedência no país, uma onda de violência política, de assédio digital e ameaças de morte, a partir de 2016, o ano do golpe contra Dilma Rousseff, e isso vai num crescente até o ano de 2018, que foi um ano dificílimo para todos nós e para mim em particular. Então, diante das ameaças de morte que eu estava sofrendo e das denúncias que eu fiz, a Comissão Interamericana indicou a minha saída, indicou que eu saísse para o exílio, porque o Estado brasileiro se negou a me proteger. O governo Temer negou uma medida cautelar. Então, eu estava enfrentando uma crise pessoal. Né, deixar o país, deixar o mandato, o que é que significava isso para mim, para as pessoas, ao mesmo tempo ficar, o que é que representava em termos de ameaça para minha família. Eu que sou de uma família assim, como o Pepe Mujica, de uma família pobre, de uma família que não tem proteção, que não pertence a oligarquias políticas, o que é que isso implicava para minha família? Então eu estava nesse conflito, adoecido por toda a violência que eu estava vivendo, e eu queria muito a opinião de alguém que tivesse essa referência, né? Assim, que fosse minha referência política, que tivesse uma referência, uma história que pudesse me iluminar nesse momento. Então, 2 pessoas foram importantes para mim. Dilma Rousseff, que eu encontrei num jantar, eu já tinha encontrado ela como deputado, mas encontrei com um amigo num jantar com o professor James Green, e o professor Fernando Salles, meu amigo, professor da UFRJ, organizou esse encontro meu com o Pepe Mujica, né? E ele me recebeu na chácara, na casa dele. Ele sempre recebia as pessoas na chácara e no jardim, um bancozinho sentado no jardim. Ele sempre recebia as pessoas ali, e depois eu soube que ele só com quem ele desenvolvia algum tipo de conexão e empatia maior, que ele convidava para entrar em casa. Então eu fui conversar com ele. Ele estava na horta, eu esperei um pouco, era mais ou menos 10 da manhã, e aí ele chegou com as botas da horta, sentou ao meu lado, e a gente começou a falar sobre o universo, né? Sobre o universo mesmo, assim, né? Sermos poeira de estrela, o fato de se o Big Bang, a teoria do Big Bang é verdadeira, tudo aconteceu, mas tudo ainda está por vir, né? Começamos a entrar nessa que me interessa, nessa filosofia e no campo da ciência, até que ele perguntou: e o que é que lhe aflige, muchacho? E aí eu expliquei a minha situação para ele, né? Todo o que eu estava vivendo, a violência, e eu estava na crise, se eu iria ou não para o exílio.
e ele disse para mim: "Olha, você vive num país continental, que deveria permitir que você se deslocasse para qualquer lugar desse país continental e você estivesse protegido, mas você não está, porque você é uma pessoa conhecida, de norte a sul. Então eu te digo que você vá embora, você saia, porque os mártires não são heróis". E essa foi a frase que ele mesmo publicou depois, com uma foto no perfil dele, uma foto minha e dele, gerada por Fernando Salles. Ele publicou reforçando esse conselho que ele me deu, que foi tão decisivo. Tanto ele quanto a presidenta Dilma indicaram, né, que eu não ficasse, porque de fato não tinha condições. E aí eu quero contar uma curiosidade, uma coisa interessante. Quando a gente terminou essa conversa, ele perguntou para mim: "Você quer tomar um trago?". Eram 10 horas da manhã. Eu não como de manhã, eu durmo tarde, acordo cedo e eu acordo sem fome, que é uma característica da minha ansiedade. Então, para eu sentir fome é lá para o meio-dia. Então, era 10 da manhã, não tinha comido nada, estava de estômago vazio e ele me convidou. E aí eu percebi que, primeiro, ele teve uma conexão maior, porque ele me convidou para entrar na casa dele. Aí eu entrei na casa dele, ele abriu uma gaveta de um armário. Pode seguir, Vocês querido, estão me estou ouvindo? emocionado. Estamos te ouvindo e emocionadíssimo com o teu É relato, porque querido. entrou uma imagem aqui na Assim, hora que eu estava mas te contando, eu não ouvindo sabia. emocionadíssimo com o teu relato Pois aqui, então, rapaz. eu vou concluir. Aí ele tira do armário uma garrafa de uísque antiga assim e bota em dois copos assim, um para mim, um para ele. E eu, meu Deus do céu, vou beber às 10 da manhã. É o uísque. Mas era Pepe Mujica que estava me convidando. Então a gente brindou, eu bebi. A casa dele era uma casa simplíssima, né? Muito simples. O cheiro da casa era aquele cheiro familiar de café impregnado na casa, assim, aquele cheiro muito familiar. E aí a gente se abraçou e quando eu abracei ele, eu senti uma coisa porque que é difícil de explicar. Eu digo que eu senti o cheiro de avô. Eu nunca, eu não conheci, eu conheci meu avô materno quando eu era muito criança, mas eu nunca abracei ele. Conheci muito pequenininho e meu avô paterno eu nunca conheci. Quando eu nasci, ele já tinha morrido. E eu sempre tive dificuldades afetivas com meu pai, né? E então, assim, quando eu abracei o Mujica, eu senti um cheiro de avô nele, assim. Foi muito reconfortante aquele abraço. Então, eu agradeço muito ter conhecido pessoalmente esse homem e agradeço a existência dele nessa vida. É o tipo de pessoa que veio para melhorar, digamos assim, o mundo espiritualmente, para quem é dos mistérios, e para quem não acredita nos mistérios, veio para melhorar materialmente o mundo. É uma figura de dignidade, de decência, de coerência que eu quero ser na vida. Ele é minha grande inspiração, assim, eu diria, de uma nova política e de que você pode entrar no sistema e tentar mudar o sistema sem se sujar com o sistema, sem se deixar sujar, sendo decente. Então, viva Pepe Mujica. Que relato emocionante. Agradeço demais a tua disponibilidade para falar nesse momento. E você me emocionou aqui, todo mundo da equipe aqui também, rapaz, com esse teu relato. Parabéns pela tua história, por mais esse capítulo que eu não conhecia. Que ótimo, viu, querido? Um beijo para você, Jean. Beijo, Muitíssimo querido. obrigado, viu, querido? Obrigado por participar aqui com a Tá. gente, querido. Falamos. Muito obrigado.